Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Estou acompanhado dos meus companheiros de batalha espiritual, companheiros de ministério, amigos, pastor Silvio Oliveira e pastor Edson de Faria. Os irmãos estão bem? Tudo ótimo, pastor. Melhor agora, inclusive, parece que não só a audiência aumenta, né? Queremos agradecer desde já a audiência do programa, mas os assuntos parece que estão ficando, sabe, cada vez mais, assim, de uma forma que as pessoas estão interessadas, né? Está despertando interesse, né? É isso, pastor Edson. É verdade. Seja bem-vindo você em mais esse programa, e é uma alegria tê-lo conosco. E realmente está despertando interesse. Estamos sendo procurados para isso. Isso é bom, né, pastor? Isso é muito bom. Isso é bom, aumenta a nossa responsabilidade também. Não é fácil não, né? Ok. Eu agradeço também, nós todos já estamos agradecendo a você, o carinho da sua audiência. E você sabe que nós estamos batendo papo sobre o livro do Apocalipse e sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E estamos aproveitando, obviamente no bom sentido, a presença do pastor Edson de Faria, que se especializou no estudo do livro do Apocalipse. Estou aprendendo. Nós todos, Nossa. pastor. E nós estamos aqui, então, conversando sobre temas do Apocalipse. E hoje vamos conversar sobre os 144 mil do livro do Apocalipse, que está no capítulo 7. Os 144 mil selados de Israel. Pastor Edson, como é que nós podemos... É claro que nós vamos pedir para o nosso ouvinte, nosso telespectador, para que possa estar consultando sua Bíblia, lendo o capítulo 7, né, principalmente dos versículos 1 ao 8. Perfeito. Mas como é que a gente pode interpretar esse texto, pastor? É um texto, para variar em Apocalipse, sempre tem as discussões, né? Uhum. É um assunto que é extremamente discutido também, e uma ampla visão das pessoas, né? Certo. Mas eu entendo que diz respeito realmente a Israel, né? Tá. E Israel mesmo. Israel, as Estado 12 mesmo. tribos. Em função do que diz aí, né? Uhum. Mas eu entendo que é um processo que nós vamos tendo de entendimento, porque ao ler você já tem alguma noção, né? A visão, por exemplo, que João está tendo, é de algo que ainda não aconteceu. Sim. Né? Certo. Ele está tendo uma visão de algo Do que futuro. Então, vai acontecer, né? Mas é um estudo extremamente difícil de se fazer, né? Mas, pelo menos nós, em oração, estamos tentando. Tá, então para o irmão, esses 144 mil são 144 mil israelitas ou judeus, né? E eles surgem aqui no contexto do sexto selo. Então eles vão estar no meio da tribulação. É o que eles chamam de interlúdio, né? Ou seja, um parênteses entre o sexto e o sétimo selo. Certo. Né? Então é como se tivesse dado uma parada, tá. Né? Nós estamos vendo até no próprio texto, diz que ele viu um anjo, né? E esse anjo também diz para que o anjo dos 4 cantos, né? Que aí nós entendemos até como se fossem os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, né? oeste. Tem até uma literatura que diz que João estava vendo como se estivesse vendo o mapa mundi, né? Entendi. Praticamente que é a visão de Deus. Que é a visão de Deus, né? Então não estaria nem vendo o globo, estaria vendo uma... Por isso que ele diz que os 4 cantos seriam os 4 pontos cardeais que estão. Certo. E o anjo seguinte diz para que ele não jogue ou não
continue com aquilo que estava acontecendo nos selos anteriores. Como se fosse tipo de uma calmaria, né? Para que as pessoas pudessem observar, né? E o próprio João observar o que estaria acontecendo. Agora, esses 144 mil que serão marcados, receberão um selo na testa, né? Eles serão testemunhas de Deus na tribulação, no fim do tempo? Como que é isso? Algumas ideias surgem, né? Por exemplo, algumas ideias que eles não se converteram nessa época que eles estavam sendo selados. Certo. Que já eram convertidos. Tá. Mas aí surge uma contradição, porque se houve um arrebatamento antes da tribulação, por que eles não foram tão arrebatados, né? Porque foi a igreja que foi arrebatada, né? Exatamente. Aqui eles são Israel, né? Mas no sentido de igreja, é outro problema que surge. Entendi. Né? Se nós temos como contexto geral a igreja, como é que só esses 144 mil ficaram? Tá. Então eles serviriam como testemunhas. São algumas coisas que realmente ficam mesmo em aberto. Né? Não dá para a gente passar uma régua embaixo. Tá. Então eles seriam testemunhas mesmo, né? Do Evangelho, do reino de Deus aqui na Terra. Né? Apesar de serem judeus. Apesar de serem judeus. Seriam, em outra visão, seriam judeus convertidos. Né? Convertidos a Cristo. Né? E então eles estariam testemunhando essa conversão e pregando o Evangelho do reino na Terra. Né? Então essa é uma das ideias também que tem. Entendi. E surge a pergunta, quem são eles? Né? Quem são eles? Né? Eles estão aqui distribuídos, né? 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Gade. É isso que dá mais ou menos a ênfase de que é realmente o povo de Israel. Tá. Né? Faz parte realmente do povo de Israel. Tá. E eles estariam espalhados pelo mundo. Estariam espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho, não só em Israel, mas em todo o mundo, vamos dizer assim, né? Aqui não é citado a tribo de Dan. Porque Dan, ele é uma tribo que se tornou idólatra. Tá. Né? Então, ela foi praticamente riscado. Foi riscado dessa lista dos 144 mil. Né? Então, que triste, né? Muito triste. Muito triste. Muito triste. Mas eu entendo aí como sendo a justiça de Deus. Né? Deus é amor, mas ele também é justo. É verdade. Muito além do nosso pensamento. É verdade. Pastor Silvio, veja a importância de ter um testemunho de servos de Deus em meio ao fim do mundo, né? Com certeza, pastor Kenji. E interessante também que nós temos falado nos nossos programas sobre discernimento, né? Porque eu penso que se a pessoa não estiver preparada nesses dias, ela pode até confundir essas pessoas como que não fossem de Deus, né? Esses 144 mil, né? Por isso que eles recebem um selo? Exatamente. Então, e a Bíblia fala sobre o selo do Espírito Santo também, né? Sobre o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas, ele diz, não extingais o Espírito, né? Ou seja, não deixa de lado. Né? Começa a observar tudo que é de Deus através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, porque ele que vai mostrar realmente o cumprimento da palavra com relação a esses 144 mil. Então, eu vejo uma importância muito grande de nós não só estarmos estudando, mas acompanhando nesses dias, porque vai chegar esse dia, a palavra de Deus é fiel, e vai chegar esse dia que vai acontecer tudo isso, e as pessoas têm que estar preparadas, os que estiverem aqui, né? Certo. Então, é importante você que nos acompanha também estar atento sobre isso e procurar vigiar e procurar aprender para poder ensinar, né? Porque, na verdade, eu não gostaria de estar naqueles dias aqui, não, mas... Mas é interessante, né, falar até sobre o selo, né? Porque o selo daqueles que vão adorar o anticristo, a besta, é um selo visível, né? Vão colocar debaixo da testa, debaixo da mão, né? Mas, tem relação com o número 666, né? Exatamente. Mas dentro desse selo desses, eu entendo que é um selo espiritual. Certo. Porque hoje nós ouvimos mensagens pregadas e que você sente realmente que vem a voz de Deus está ali. Né?
Mas eles colocam aqui também, o João coloca, olha, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Será que não é visível? No meu entendimento, acho que não, né? Porque senão seria talvez uma... Pode até ser, mas na minha visão, é algo espiritual mesmo. Entendi. Em que o poder que eles vão ter, que Deus vai colocar neles, é tão grande que não precisa nenhum tipo de marca visível para as pessoas sentirem. Porque hoje os judeus usam um certo dispositivo na testa, que fica uma porção da lei na testa. Né? Exatamente. Mas pode até ser, mas eu entendo que é algo mais espiritual, do que visível aos olhos humanos. Né? Porque a palavra de Deus, ela corta no mais penetrante das nossas medulas. Né? É verdade. Pastor, uma certa denominação entendeu que esses 144 mil, na verdade, não são judeus, não são israelitas, mas que seriam os 144 mil líderes dessa denominação que estariam, então, recebendo essa honra, né? Como o irmão falou, né? Tem um problema de interpretação, tal, né? Mas antes, essa denominação dizia o seguinte, que todos que participavam dessa denominação fariam parte dos 144 mil. Como essa denominação, ela cresceu, então agora eles atualizaram, né? Sim. Atualizaram, né? E falaram que somente são os líderes que seriam os privilegiados. Como é que o irmão refuta isso? A colocação hoje é como se fosse uma elite da igreja. Né? Então, essa elite, ou dessa denominação. Dessa denominação. E essa elite, então, estaria sendo colocada como fazendo parte dos 144 mil. E isto, eles, embora seja, entre aspas, uma denominação não tão antiga, mas eles refutam isso como desde a época do batismo no Espírito Santo. Então, lá, eles entendem que já estava sendo colhida algumas pessoas para fazerem parte desses 144 mil. E alguns acreditam que ainda não fechou o lote. Né? O lote ainda ainda está aberto. Então, talvez falta alguns exames para serem feitos. Mas eles estão realmente empenhados nisso, achando que essa elite é que vai para o céu, né? Que nem todos vão para o céu, alguns ficarão na terra, esperando o milênio, em que Jesus Cristo vai estar aqui, mas essa elite vai subir ao céu. Então não são todos que subirão ao céu, não. Interessante, né, pastor? É muito interessante. Muito interessante. Bem exclusivo, né? Pastor, agora, para simbologia, por que usa tanto o número 12, né? Veja, são 12 tribos, 12 apóstolos. Aqui são 144 mil, ou seja, 12 vezes 12 mil, né? Então, porque no seu estudo aí sobre o Apocalipse, né? Eu entendo como se fosse uma perfeição. Né? Perfeição. Um número de perfeição também. Não seria o número 7? Mas o 7 também, mas os 12 também representam uma perfeição. Tá. Nós vamos ver lá no final que tem os 12 anciãos, 12... Os 24 tronos, né? Que nós podemos até imaginar que numa colocação mais atual, seriam até seres angelicais, representando os 12, os 24, né? Mas eu imagino, pelo menos dentro daquilo que eu penso, que é também um número de perfeição, porque as coisas é muito redonda. Não dá dízima periódica. Talvez de acordo com o assunto também, como está falando das 12 tribos de Israel, então, algo que marca também na mente do ser humano, além do número, por exemplo, o assunto, né? Como está falando das 12 tribos de Israel, então tudo que é relativo a 12. Né? Hoje nós não estamos falando de 666. Né? Então, senão, nós já iríamos para o 7, que é a perfeição. Então, a palavra de Deus é tão inteligente, assim, sabe, que faz com que a mente do ser humano associe, eu imagino isso. Por isso que eu também penso que seja com relação às 12 tribos. Pode ser, pastor? Né? Então, porque é interessante, né? Porque quando você começa a fazer os desdobramentos, né? Porque para o 12 você tem 3 vezes 4. 3 vezes 4. Né? 3 é o número da Trindade,
O 4 está ligado aqui aos 4 cantos. As quatro cantos, cardeais, É. vamos dizer Agora, assim. 3 vezes Muito 4, bem. 12. Agora, 3 mais 4 igual a 7. Né? Aham. Exatamente, Então, olha. veja a relação. A relação. A aí- matemática de Deus é diferente sensacional, da né? nossa, é A bem aritmética de Deus é sensacional. Né? É verdade. Por isso que eu ligo também muito isso à perfeição, pastor. Entendi. Por isso que eu ligo muito à perfeição. Perfeição Você de me- Deus, no caso. sim. E da palavra. A perfeição que Deus É. não tem o que possa se dizer alguma coisa em contrário. Então, a perfeição dele, realmente, você talvez, não sei se existe isso, mas perfeição perfeita. Sim, Né? né? Perfeição. A gente acha muitas vezes nós, Sim. você se trabalhar direitinho, ser perfeito. Uhum. Né? Não, mas é a em perfeição relação a Deus, divina mesmo. é uma perfeição divina. Exatamente. Né? Então, o que nós estamos entendendo, esses 144 mil que foram selados, né, no capítulo 7, são 144 mil judeus ou israelitas, né, que servirão de testemunho, Uhum. né, ou serão testemunhas nos fins dos tempos. Exatamente. Tá? São Então, essa- judeus convertidos a Cristo. Tá. E agora existe uma outra vertente também que entende que esses 144 mil está vinculado à igreja. Judeus e ímpios que se tornaram Gentios. gentios que se tornaram crentes. Né? Uhum. Então existe também uma ideia de que, embora conste aqui o nome dos patriarcas né? Excluindo Dan, né? Então, em função de tudo isso, algumas pessoas pensam no sentido que faz parte da igreja, judeus e crentes. E crentes. Agora é interessante, né, pastor, porque existe uma lenda chamada Lenda das 10 Tribos Perdidas, né? Uhum. Quando a Síria invadiu a Samaria no século 8 a.C., eles arrasaram com as 10 tribos, né? Acabaram com tudo. Agora, com essa lista aqui, significa que tem sobrevivente, né? Tem sobrevivente, sim, sem dúvida. Dessas tribos chamadas sem perdidas, dúvida. né? Sem dúvida. É que a pesquisa humana, né, ela pode falhar. Sim, sim. Né? Deus não perdeu o controle. Por mais que a gente possa querer estar por dentro das coisas, Uhum. a gente deixa escapar alguma coisa. Sim. Aí vem a perfeição de Deus, Uhum. né? Que Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, toma conta de todas as coisas. Então, em função disto, mesmo que o homem deixe escapar alguma coisa, Deus não deixa. Então significa que tem gente descendente de Gade, Azer, Manassés, Simeão. No fim dos tempos No fim eles dos vão tempos, se revelar. Vão se revelar. Porque não tem como esconder, né? Olha, e 12 mil de cada. Não é pouca gente, não. Não é 12 pouquinha mil, gente, não. 144 mil, olha. Né? Porque estão espalhados na terra. Né? Exatamente. E são representantes. E- Olha só, E eles estarão realmente pregando o Evangelho. olha só. Estarão pregando Não é o maravilhoso isso, pastor Silvio? Com certeza, pastor. Inclusive, nós, ultimamente, como é bom nós sabermos sobre os nossos antepassados. E eu gosto muito de observar os nomes. Né? Por exemplo, o meu Oliveira. Né? Então, de acordo com alguns estudos que são descendentes, Oliveira, tudo que é de judeus. E agora nós vemos aqui as tribos, né, de todos eles, e temos visto alguns amigos nossos, irmãos judeus, que eles gostam de saber de que tribo que eles são. Sim, sim. Entendeu? Então, será que tem alguma ligação com relação a isso também? Pode ter. Inclusive, você estava falando, eu estava lembrando, né? Que de onde nós viemos, né? Adão e Eva. Depois do Exatamente. dilúvio, sobrou quem? A família De Noé. de Noé. Então, não tem como nós falarmos que nós não somos descendentes também. Né? Então, de alguma forma, aliás, a ciência parece que já está provando isso, né? Sim, Do sim. DNA já sendo convergido para aquela região. Né? Então, Interessante. eu não vejo nenhum outro tipo de forma de nós falarmos que nós viemos do macaco. Né? É verdade. Né? Viemos, obviamente, de um único ser De um único humano, ser. né? E essa é a verdade que nós não vamos abrir mão, né? Com certeza. Né? Porque- Isso causa uma curiosidade também. De que será que tribo que eu era, né?
de Israel, né? Porque Não, nós somos, isso é anterior, né? Porque exatamente, o filho de Noé, chamado Sem, sim, ele que são é o semitas, ascendente de Semitas, todos, né? exatamente. Mas teve outros... uma disseminação bem maior, né? Antes sim. disso, exatamente. Mas o DNA é... Só que nós não podemos dizer que nós não viemos de Adão, né? Isso jamais, né? Jamais não Com podemos certeza. dizer. Falei, não, eu vi uma pessoa outro dia e falei assim, não, eu não acredito que eu vim de Adão, não. A minha cor, a minha diferença que eu sou. Mas quanto tempo passou de lá para cá? Não, mas inclusive as pessoas acabam se esquecendo, porque Adão significa da terra. Da terra. Então você pode imaginar qual era a cor de Adão. Não tem como, né? Não é aquela pintura bonita, né? Branco, de olhos claros, loiro. Né? Ele era da terra. É verdade. Ele era da terra. Né? Exatamente. Então né? não tem nada disso aí. Talvez a mais clarinha foi a Eva, que saiu dele, né? Exatamente. Mas ele veio da terra. Então, até nisso nós vemos que Deus é tão bom, porque talvez a forma não foi muito boa, né? Mas ele foi aprimorando. Né? Eu acredito nisso, eu penso nisso, né? Porque o homem veio sujeito ao pecado, né? A errar, né? Sim. E Nasceu na perfeição. na perfeição, mas exatamente, mas aí caiu no pecado. E esse estudo aqui faz com que nós possamos também, eu gosto muito de Hebreus, né, 12 e 14, que fala que nós temos que procurar ser pacificadores, procurar ter paz com as pessoas e seguir uma santificação. Essa santificação não é perfeição. Não é perfeição. É ser separado do mundo. Separado no sentido também de aprender a palavra. É o que nós estamos fazendo aqui. Para nós não sermos contaminados com o mundo, né? No sentido de quando chegar esse dia, não só nós estarmos preparados, mas prepararmos pessoas que vão chegar ali, eles não vão poder falar, puxa, ninguém falou nada para a gente, que ia acontecer isso. Não, está na Bíblia e tudo que está na palavra de Deus é profecia. E além de profecia, são promessas de Deus, né? Promessas que ele cumpre. Tá né? certo. Sim, Agora, pastor, não é homem para mentir, né? Não é homem para mentir, nem filho do homem para que... É verdade. Agora, mesmo no fim dos tempos, pastor, o Senhor Deus fez com que houvesse gente que proclamasse, né? As duas testemunhas que nós falamos, capítulo 11, esses 144 mil que vai ter espalhado. Então, Deus não abandonou esse povo aí, não vai abandonar no fim do mundo, né? É a prova do amor de Deus para com os homens, né? Que ele poderia sempre ter falado, bom, ninguém quer, então se virem. Agora vocês assumam a consequência. Ele quer realmente que o homem se chegue a ele. Se arrependa. Tanto que, vamos chamar de calmaria, né? Entre o sexto e o sétimo selo, né? Que depois as coisas vão se complicando. Vai complicando cada vez mais. É o que eu costumo falar da paciência de Deus. Né? Aqui Deus também está sendo paciente. Está dando chance para a humanidade de estar se chegando a Ele, reconhecendo quem é e quem é Deus. Né? Então é uma oportunidade que não tem como as pessoas perderem, mas vão perder. Mas vão perder. Como hoje, né? Exatamente. A igreja hoje está proclamando, mas tem gente resistindo, né? Então eu vejo nisso o amor de Deus. Não vai acabar em pizza, como muitas vezes já diz. Sim, né? sim. No final todo mundo vai ser salvo. Não será assim. Não será assim, porque aí vem provar que Deus não seria justo. Justo, exatamente. Né? E como Deus é justo, Ele está dando essa chance aqui para as pessoas, assim como aconteceu com as duas testemunhas, sim, né? Sim. E o Evangelho vai estar sendo pregado. Perfeito. Então, tanto que quando as 7 cartas são colocadas, é bem claro ali, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Tá né? muito então, bem. essa é a colocação realmente de que o homem tem a chance. Ele só vai perder se ele quiser perder. Tá certo. Pastor, rapidinho, uma mensagem para quem está nos acompanhando acerca do que nós batemos papo aqui. Foi muito bom ter você conosco. E vamos esperar que realmente esse bate-papo tenha sido proveitoso para você e venha trazer a sua mente para procurar estudar a palavra de Deus. Amém. Pastor Silvio, uma palavra para os nossos telespectadores. Bem breve, ouvintes. Pastor. Eu faço uma analogia que Jesus ele falava com parábolas, né? Muitos não entendiam e nem queriam entender.
Eu espero que você que nos acompanha, inclusive eu também, eu me coloco, porque muitas vezes a gente vê, nós vemos na Bíblia alguns assuntos que a gente fala, não, é muito difícil, dura esse discurso, e não se interessa. Então, é algo que nós temos que nos interessar, ficarmos inteirados na palavra de Deus, para que possamos não ser pegos de surpresa em qualquer situação. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Esteja conosco. Você também é um dos nossos convidados para estar ali na nossa igreja, aprendendo da palavra. Ali nós aprendemos ser direcionado pela palavra. Deus abençoe e até o próximo programa. Amém. Muito obrigado, meus queridos amigos, pastor Edson, pastor Silvio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se o Senhor nos permitir, nós nos encontraremos no próximo programa ainda, né, pastor? Conversando sobre o livro do Apocalipse. Exatamente. E sobre escatologia, se assim o Senhor o permitir. Amém. Que Deus abençoe, e até mais. Deus abençoe. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.